Olá a todos, meu nome é Guilherme Ludwig, sou professor de Direito do Trabalho da UNEB e hoje vou tratar aqui um pouco, ainda que de forma resumida, sobre os fatores determinantes do surgimento do direito do trabalho. Estes fatores podem ser divididos em três espécies: os fatores econômicos, os fatores sociais e os fatores políticos. Entre os fatores econômicos está, sem nenhuma sombra de dúvida, a utilização em larga escala da força de trabalho subordinado, o chamado trabalho livre, como elemento central da relação de produção. Um novo sistema produtivo desenvolve-se a partir de uma nova organização da relação de produção, as chamadas grandes indústrias, que trazem consigo um processo generalizado e crescente de concentração industrial. Esta concentração industrial nos conduz, então, aos fatores sociais. Os trabalhadores passam a se concentrar igualmente no entorno destas cidades que recebem estas indústrias concentradas. Com isso, os trabalhadores percebem que as condições de trabalho de um também são as mesmas condições de trabalho de todo o seu conjunto. Percebem que os problemas individuais também são problemas coletivos. E isso traz a chamada consciência de classe. Esta consciência de classe nos conduz, por sua vez, aos elementos ditos políticos, ou seja, a descoberta pelos trabalhadores da efetividade de uma ação coletiva em prol da melhoria das condições de trabalho. Esta ação, por sua vez, gera reflexos perante a sociedade e perante o Estado. Perante a sociedade, ela implica no refinamento, no aprimoramento de formas de organização destes trabalhadores. E vemos, então, o surgimento das entidades sindicais. Perante o Estado, por sua vez, este reconhece a normatização vinda das partes, vinda da autonomia privada para tentar regular essas relações de trabalho. Por outro lado, busca também, através da legislação heterônoma, ele mesmo criar regras para reger estas novas relações. Em síntese, em resumo, estes são os fatores determinantes para o surgimento do direito do trabalho. Olá a todos, meu nome é Guilherme Ludwig e sou professor de Direito do Trabalho da UNEB. Hoje vou falar um pouco sobre o princípio da proteção no direito do trabalho. O direito do trabalho é um direito eminentemente intervencionista. Ele intervém na autonomia privada das partes para tentar reequilibrar as forças do contrato. O princípio da proteção é uma manifestação dessa intervenção. Por ele, é dado proteção àquele que é reconhecido como o hipossuficiente econômico naquela relação contratual, ou seja, o trabalhador. O princípio da proteção é o princípio dito cardeal do direito do trabalho, e essas palavras são do uruguaio Américo Pla Rodrigues. Para ele, deste princípio fundamental emanam três princípios corolários ou decorrentes. O primeiro deles é o princípio da norma mais favorável, pelo qual deve ser dado preferência àquela norma que mais favoreça o trabalhador. Este princípio pode ser aplicado na fase pré-jurídica, orientando o legislador, e também na fase propriamente jurídica, seja na solução de conflitos entre normas, seja na própria atividade de interpretação da norma. Aliás, o princípio da norma mais favorável encontra albergue no próprio texto constitucional, no caput do artigo 7º. O segundo princípio corolário é o princípio da condição mais benéfica, pelo qual deve ser sempre preservada aquela cláusula que traga mais benefício ao trabalhador. Pela CLT, inclusive, só são consideradas válidas as alterações no contrato que partam do mútuo consentimento e que não tragam prejuízo ao trabalhador. Por fim, o terceiro princípio decorrente é o princípio indúbio pro operário. Vale dizer,
Numa situação em que haja mais de uma interpretação possível para a aplicação do direito, deve ser dada sempre preferência àquela mais vantajosa ao operário ou ao trabalhador. Em síntese, em rápida análise, este é o princípio da proteção no direito do trabalho. Olá a todos, meu nome é Guilherme Ludwig, sou professor de Direito do Trabalho da UNEB e hoje vou falar, resumidamente, sobre os elementos caracterizadores da relação de emprego. Conforme o texto da CLT, o contrato individual do trabalho corresponde à relação de emprego. Esta foi uma saída contemporizadora para dirimir o conflito que havia entre as tendências contratualista e institucionalista na década de 40, por ocasião da elaboração do texto da Consolidação das Leis do Trabalho. Mas quais são os elementos caracterizadores desta relação de emprego? A resposta a esta pergunta se encontra no artigo 3º da CLT. Naquele dispositivo são elencados 4 requisitos que caracterizam esta relação. O primeiro destes elementos é a pessoalidade. Isto significa que a relação de trabalho é intuito personae quanto ao empregado. Este não pode se fazer substituir por um terceiro no curso, na execução do contrato de trabalho. O segundo elemento é a onerosidade. Isso significa que o trabalho contratado é oneroso na perspectiva do prestador do serviço, ou seja, do trabalhador. E isso diferencia a relação de emprego de uma relação de mero trabalho voluntário. O terceiro elemento da relação de emprego é a não eventualidade. Isso significa que a relação de emprego tende a um sentido de permanência. Existem alguns elementos que permitem identificar, no caso concreto, essa não eventualidade. Estes requisitos podem ser identificados, por exemplo, pela descontinuidade da prestação de trabalho, pela não fixação a uma única fonte de trabalho, pela curta duração do trabalho prestado, por ser um evento certo, determinado, episódico, por não corresponder aos fins normais da empresa. Enfim, em cada caso concreto, há de se identificar a predominância, a preponderância de um desses requisitos para se identificar se ali está afastada a não eventualidade. A subordinação jurídica é o quarto e último elemento caracterizador da relação de emprego. Exatamente porque assume os riscos da atividade econômica, o empregador controla o modo e o tempo da execução do contrato. A subordinação jurídica, portanto, é a contraface do exercício desse poder diretivo. A subordinação é o estado em que se coloca o empregado perante o empregador, disponibilizando a sua energia de trabalho em favor dele. É bom evidenciar, por fim, que o artigo 3º da CLT traz conceitos abertos. Esta técnica legislativa permite com que o intérprete adapte esses conceitos, revalorize esses conceitos na medida em que há mudanças econômicas, mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças tecnológicas verificadas na sociedade. Em suma, em brevíssima análise, estes são os elementos caracterizadores da relação de emprego. Olá a todos, meu nome é Guilherme Ludwig, sou professor de Direito do Trabalho da UNEB e hoje vou falar um pouco sobre o poder diretivo patronal. O empregador, conforme o texto da CLT, é aquele que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Há também a ele outras entidades equiparadas que, mesmo não exercendo atividade de lucro, contratam empregados. Mas por esta assunção dos riscos econômicos da atividade, ao empregador
é dado o poder diretivo patronal, ou seja, o poder de dirigir a prestação de serviços. Este poder se subdivide em 3 poderes corolários: o poder de organização, o poder de fiscalização e o poder de sanção. O poder de organização é o de editar normas, de dar ordem no ambiente de trabalho para administrar a execução da prestação de serviços. O regulamento de empresa, por exemplo, é uma manifestação do poder de organização. O segundo poder, o poder de fiscalização, é uma espécie de decorrência do poder de organização. Se o empregador pode editar a regra, ele também poderá fiscalizar o cumprimento destas regras pelos seus empregados. Por fim, o terceiro poder corolário é o poder de sanção. Ele edita a norma, ele fiscaliza o cumprimento da norma e, caso haja o eventual descumprimento desta norma pelo empregado, o empregador pode aplicar as sanções previstas no ordenamento jurídico. No caso trabalhista, a advertência, a suspensão ou, no limite, a despedida por justa causa. Em rápida síntese, este é o poder diretivo patronal. Olá a todos, meu nome é Guilherme Ludwig, sou professor de Direito do Trabalho da UNEB e hoje eu vou falar um pouco sobre a classificação dos empregados conforme a atividade desenvolvida pelo seu empregador. Conforme esta atividade, os empregados podem ser classificados em empregado urbano, em trabalhador rural e em trabalhador doméstico. O empregado urbano é aquele preponderantemente disciplinado pela consolidação das leis do trabalho, que, em seu artigo 3º, o caracteriza como sendo o que presta serviços de forma subordinada, não eventual, onerosa e pessoal. Trabalhador rural é aquele disciplinado pela Lei 5.889 de 73, que caracteriza este trabalhador como sendo o que presta serviços à propriedade rural ou prédio rústico de forma não eventual, de forma onerosa, de forma pessoal a empregador rural. Propriedade rural é aquela localizada fora da zona urbana do município, enquanto o prédio rústico é localizado dentro da zona urbana do município, mas se dedica à atividade agroeconômica, assim como, da mesma forma, o próprio empregador rural. Ao trabalhador rural se aplica a CLT naquilo em que ela não colide com a Lei 5.889 de 73. Por fim, o trabalhador doméstico é aquele disciplinado pela Lei Complementar 150 de 2015. Esta lei complementar o caracteriza como sendo quem presta serviços à pessoa ou família no ambiente residencial desta, sem atividade lucrativa, de forma onerosa, de forma pessoal, de forma subordinada e de forma contínua, por mais de 2 dias na semana. Ao trabalhador doméstico, também se aplica a CLT naquilo em que ela não entra em confronto com a Lei Complementar 150 de 2015. Em rápido resumo, esta é a classificação dos empregados consoante a atividade desenvolvida pelo seu empregador.